Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia no capítulo 8 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 6. Gênesis 8, versículo 6. Onde está escrito assim: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Amém. Meus irmãos, nós vemos aqui que após o dilúvio, a terra é visitada por dois tipos de ave. Uma ave imunda, que é o corvo, e uma pomba. A primeira que Noé envia é o corvo. O corvo não voltou para a arca. Por quê? Porque havia ali um grande banquete para o corvo. Havia muita podridão. Havia muita carne em decomposição, tanto de animais como de pessoas, e o corvo, que gosta disso tudo, ficou lá se refestelando. Então, Noé deixou passar o tempo devido, e ele vai enviar uma pomba. Nós precisamos prestar atenção na leitura de que essa é a única pomba. Ele não mandou uma pomba, depois outra, depois outra. Você vê que a Bíblia diz que ele soltou a pomba. Então, a mesma pomba vai fazer 3 viagens à terra. A primeira viagem dela, no versículo 8, depois soltou uma pomba, para ver se as águas já teriam minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou para a arca. Segunda viagem da pomba, no versículo 10. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba. Quer dizer, a mesma pomba. À tarde ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Depois, versículo 12, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou para ele. Quer dizer, é a mesma pomba que vai fazer 3 viagens. A diferença é que na primeira viagem da pomba, ela sobrevoa, mas ela não toca, retorna para ele. A segunda viagem da pomba, ela se demora um pouco, ela toca alguma coisa, mas ela toca com o bico. Isso é muito importante, porque eu já vi gente pregando, dizendo que a pomba trouxe na patinha, só se foi a patinha do tetravô dele. Porque a Bíblia diz que é no bico. A Bíblia quer dizer o que ela diz. Não se deve deturpar o que está escrito. O cerne está aqui. Ela trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Significa que ela foi com o bico, tirou o raminho e voltou à tarde.
ela se demorou um pouquinho e trouxe. Na terceira viagem, quando Noé envia a pomba, ela não voltou mais. Já dava para ficar. Ela não voltou. Então nós vemos aqui, esta pomba é um dos símbolos do Espírito Santo. Nós já vimos o vento como símbolo do Espírito, vimos o sopro, vimos a água e vimos a chuva. Hoje nós vamos ver essa pomba. A pomba é um dos símbolos do Espírito Santo por muitas razões, mas vamos começar nesse ministério bem claro do Espírito Santo representado na pomba aqui. Eu sei que minha voz não está muito agradável, mas vai dar para o gasto. Eu também fiz uma cirurgia muito grande na boca, ainda estou com os pontos todos aí, mas se alguém tiver dificuldade para me entender, só levanta a mão, que eu repito tudo com o maior prazer. Esta pomba, primeira viagem da pomba, ela sobrevoa, mas não toca. Primeiro o ministério do Espírito Santo na terra. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava. Pairava, ele não tocava. Pairava sobre a superfície das águas. Então, representa a primeira viagem da pomba que pairou, mas não tocou. Esse é o primeiro estágio. A primeira, esse verbo pairar no hebraico, ele dá a impressão de alguém que toma conta, atento para que ali nada aconteça. Segunda viagem da pomba. A pomba sobrevoa, mas ela se detém por um pouco e traz no bico uma folha nova de oliveira. É o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento. Primeiro, por que a folha de oliveira? Porque oliveira é a representação de Israel. E nós vemos que o Espírito Santo só encheu profetas em Israel. Só de Israel. Então o Espírito Santo vinha, soprava a profecia no ouvido do profeta, por isso é no bico. Ele dizia a profecia e o profeta falava. Tanto que, às vezes, os profetas chamavam tangedores. E ficavam tangendo, para poder que o Espírito Santo vinha e soprava a palavra e o profeta dizia. Então, é a segunda etapa do ministério do Espírito. Havia naquela época um grande desejo dos profetas de que o Espírito Santo ficasse. Eles queriam o Espírito Santo na terra. Eles queriam ter o tempo todo a palavra. Mas o Espírito Santo não podia ficar. Da outra vez, a última vez que eu estive aqui, nós falamos por que o Espírito Santo não podia ficar na terra. A Bíblia diz que Jesus Cristo não tinha sido glorificado. O Espírito Santo não podia ser dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então o Espírito Santo não podia ficar na terra. Nós vemos que o Espírito Santo, ele vem para aplicar o trabalho da cruz em nós. A redenção é planejada pelo Pai, ela é efetuada no Filho, lá na cruz, e vai ser aplicada a cada um de nós pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o que vem para corroborar o trabalho da redenção do homem. Então no Antigo Testamento nada tinha acontecido para que o Espírito Santo pudesse ficar. Tanto que Jesus mesmo diz que tantos reis e tantos profetas queriam ter visto o que os seus discípulos estavam vindo e não puderam. Você veja que o próprio Davi, ele quando profetizava, que o maior profeta da adoração que tem na Bíblia é Davi. Eu tenho dificuldade de ver
se ele é mais rei ou mais profeta. Porque ele estava dando, ali oferecendo sacrifício de novilhos, e dizia: eu faço isso, mas tu não te agrada de sacrifício de novilhos. Eu estou fazendo isso agora, porque agora é só isso que dá para te fazer. Mas o que te agrada é coração contrito. Disso tu te agradas, Senhor. Então o louvor que nós fazemos hoje é toda profetizada em Davi. Porque ele dizia todas essas coisas. Por exemplo, uma das coisas que Davi diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte. É o que nós vivemos hoje. Nós não temos mais a morte. A morte já foi levada lá na cruz. O que nós temos é a sombra. Por exemplo, se passar ali um caminhão, o povo estiver perto, a sombra do caminhão assusta. Mas a sombra não mata ninguém. Então a sombra da morte ainda nos assusta, mas não mata, porque nós já temos vida eterna. Jesus Cristo já enterrou a nossa morte. Então, e isso foi Davi quem disse. Davi é o maior profeta do louvor e da adoração. Você veja o tabernáculo de Davi. O tabernáculo, aquele homem tinha uma necessidade tão grande de estar com Deus, que ele mandou construir uma tenda quase no fundo do seu quintal, para estar ali perto da arca, adorando, criando instrumentos, inventando salmos. Ele criou um novo sacerdócio. E com esse novo sacerdócio veio uma intrepidez nova na adoração, porque eles ministravam em frente da arca. E por isso surgiu um novo cântico. Mas isso tudo no Antigo Testamento, projetado para um tempo em que o Espírito Santo estivesse aqui. Você veja o profeta Jeremias chorando na sua oração, no capítulo 14 de Jeremias, quando ele diz: ó Redentor de Israel e Senhor seu no tempo da angústia, por que serias entre nós como estrangeiro que passa, ou como viandante que se desvia para passar a noite? Ele queria dizer: por quê? Você não vem e fica, como aquele hino que canta Divino Companheiro. Fica, Senhor, tens meu coração para repousar, faz em mim morada permanente. É isso que eles queriam no Antigo Testamento. Mas o Espírito Santo vinha, enchia um profeta, Israel, Oliveira, e voltava. Tanto que quando o profeta Joel gritou: acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, em que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ninguém acreditou em Joel. Como que Deus ia derramar o espírito? Estava profetizado para o Novo Testamento. Essa segunda viagem da pomba indica o ministério do Espírito no Antigo Testamento. Mas estava profetizado, e Jesus diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ora, quantas promessas Deus fez no Antigo Testamento? A Bíblia é um livro cheio de promessas. Cheio de promessas. Mas o Espírito Santo é a promessa do Pai. O Espírito Santo é a promessa das promessas. Ignorar o ministério do Espírito Santo agora é produzir uma igreja indiferente, como a que nós estamos vivendo. É produzir uma igreja de Laodiceia. O Espírito Santo, na sua terceira viagem, representado na terceira viagem da pomba, é quando o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes. E ele veio para ficar. O Espírito Santo não está aqui para visitar, nem para passear. Ele está aqui para ficar. Muito obrigada. Ele está aqui para ficar. Ele veio para fazer morada e veio anunciando que chegou. Ele veio
no dia de Pentecostes, fazendo como o autor que escreveu Atos, Lucas, ele diz: ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. E foram espaços sobre cada um deles línguas como se fosse de fogo. E daí em diante você vai ouvir essa expressão: cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Daí em diante você começa a ouvir: e Pedro, cheio do Espírito Santo, e Paulo, cheio do Espírito Santo, e Estevão, cheio do Espírito Santo. Por que é que nem todo mundo está cheio do Espírito Santo, se o Espírito Santo está em cada um de nós? Porque o Espírito Santo chega, mas ele precisa de espaço. E esse espaço quem vai dar é você. À medida que você vai dando tempo para esse Espírito, à medida que você vai gastando tempo com ele, ele vai se expandindo e ele vai levando você a lugares mais profundos, a um entendimento muito maior. Ele vai se expandindo de você, a ponto de você ter visões como a que Estevão teve. Todo arrebentado, apedrejado, pedaços da carne dele saindo, e ele dizendo: vejo o céu aberto. E o Filho do Homem assentado à direita do Pai. Você veja ele sorrindo, não tinha mais dor. Ele tinha superado aquilo tudo. A casa de barro estava se desfazendo e ele estava em outra dimensão, cheio do Espírito. Agora nós achamos que porque o Espírito Santo veio, eu tenho que estar cheio do Espírito. Não, agora é a sua parte. Por favor. Agora é a sua parte. Então a terceira viagem da pomba, quando Noé envia a pomba e ela não volta, representa o ministério do Espírito Santo agora no Novo Testamento. Porque nesse ministério, o Espírito Santo só vai voltar quando ele levar a noiva. Porque ele veio para glorificar Jesus na igreja. E você vê lá em Apocalipse, quando a Bíblia diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Tem um momento lá em Gênesis, no capítulo 24, quando Abraão mandou Eliezer, seu servo de confiança, buscar uma noiva para Isaac na Mesopotâmia. Ele vai, nós sabemos que ele encontrou Rebeca, foi à casa dela e tudo mais. Então, ele chega na casa dela, mas você vê que a mãe de Rebeca não queria que ela viesse logo. Mas ela vem com Eliezer. O que é que Eliezer faz? Ele vai começar o caminho de retorno com a noiva de Isaac. Primeira característica dessa moça, Rebeca. Ela aceitou ser noiva de Isaac sem conhecê-lo. Primeira coisa. Do jeito que você aceitou Jesus, sem conhecê-lo. Não foi? Você aceitou. Agora ela vai caminhar na direção dele, sendo levado por alguém que conhece Isaac, desde o dia que Isaac nasceu, e que amava Isaac, e que conhecia tudo sobre Isaac. Nesta caminhada, Eliezer vai tomar conta da noiva de Isaac. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele vai ensinar a ela tudo o que é necessário a respeito do noivo. Você acha, você que é mulher, você vai se encontrar com o seu noivo que você nunca viu. Você não vai dar um jeito, tem do seu lado alguém que conhece seu noivo muito bem. Você não vai dar um jeito de ficar perguntando como é que ele é, que tamanho é o nariz, se é careca, se é barrigudo. Você vai perguntar. Ora, seguramente, Rebeca perguntava.
E quando a gente ama uma pessoa, a gente gosta de falar daquela pessoa. E Eliezer amava Isaac. Então, a conversa dos dois, o caminho todo de volta na Mesopotâmia para Berseba, foi a respeito do noivo. Então, nesse caminho, ele supriu as dificuldades dela, ele supriu as necessidades dela, ele deu livramento para ela, tudo ele proveu e ensinou sobre o noivo. Quando eles chegaram, ela percebeu que era Isaac. Então ela apiou do jumento, seguramente sacudiu a poeira, deu um jeito lá, e ele veio. Então você vê aqui, Eliezer e a noiva dizendo para ele, vem. Você vê no capítulo 22 de Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem. Isso é um momento, porque esse Eliezer é um tipo que representa o Espírito Santo, que ele vem para buscar uma noiva, numa terra distante, na Mesopotâmia do mundo. E essa noiva vai aceitar ser noiva de Jesus sem conhecê-lo. Mas nesse caminho, nessa caminhada que nós estamos, ele vai ensinando todas as coisas a respeito do noivo. E é isso que Jesus Cristo disse, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar da que eu tenho ensinado. Isso significa que nós precisamos dar tempo a esse Espírito para nos ensinar. Mas como vamos dar tempo se nós não temos tempo para parar? Nós não temos tempo para ler. Ficou demodé ler a Bíblia. E como que o Espírito Santo vai lhe ensinar? Através da novela que você ouve, através da fofoca do Facebook, o Espírito Santo vai lhe ensinar. Engraçado. Então nós não damos espaço. Não damos espaço, não damos tempo. Você lembra quando Jesus Cristo ressuscitou? Que ele ia para Emaús. Dois discípulos dele iam para Emaús, feridos, arrebentados, desanimados, frustrados, tristes. E Jesus Cristo apareceu para eles no caminho e disse para eles, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E Jesus Cristo foi levando logo uma bronca. Que é isso, rapaz? Como é que sendo você o único que esteve em Jerusalém não sabe dos últimos acontecimentos? Jesus Cristo disse, o quê? Sobre Jesus Nazareno, profeta poderoso em obras e em palavras, de como foi preso, julgado, condenado à morte, crucificado, morto. E nós pensávamos que ele era a redenção de Israel. Já esse é o terceiro dia. Que desastre, que tristeza, que frustração, que engano. E agora, vamos voltando para casa de mão vazia. Passar vergonha em casa. O povo vai dizer, não te disse, não te disse, não te disse. É mais ou menos isso que eles queriam dizer. Jesus disse, nécios e tardios para entender. A Bíblia diz, eu acho isso lindo, que Jesus foi buscar desde Moisés, quer dizer, o Pentateuco todinho, passando por todos os profetas, o que se dizia a respeito dele, a respeito do Cristo, que tinha que padecer, que tinha que passar por aquilo tudo. O que eu acho mais, aliás, nisso tudo é lindo, mas uma das coisas que me chama a atenção é que Jesus não disse uma palavra nova. Jesus Cristo foi buscando os versículos que estavam escritos. O que estava escrito a respeito dele, ele foi buscando e citando, e citando. Era cada gota de remédio. Ele curou a alma daqueles dois discípulos só com a palavra que está escrita hoje aqui para você ler. A mesma palavra que ele deu, que curou,
o desânimo, a deprê. Está escrito aqui para nós. E eles testificaram depois que o coração deles ardia, queimava. Chegou na casa deles. Jesus Cristo se revelou quando se assentaram com ele. Ele não se revelou no caminho. Falou tudo. O coração deles ardia. Mas Jesus Cristo só abriu a visão. Porque eles se assentaram com ele. Se eles não se assentassem com Jesus, não teriam tido a revelação. As pessoas me perguntam, irmã, como é que a senhora prega? Todos os dias. E a senhora tem sempre uma mensagem. Eu disse, eu me assento com quem sabe. Eu me assento com quem sabe, porque eu não sei. Me assento com quem sabe. Vou aprender para poder ensinar, porque o meu ministério é mestre. Acabou. Agora, como você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Meus irmãos, o Espírito Santo veio agora no Novo Testamento para ficar. Ele não veio para passear, não veio para visitar, veio para ficar. Mas ele não vai ficar no jardim, nem no supermercado, nem dentro dos templos, por quê? Não habita o Altíssimo em santuários feitos por mãos humanas. É dentro de cada um de nós. Mas ele está aí, ó. Não tem espaço. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Quanto tempo nós temos atentos? Eu presto muita atenção nas coisas. Eu vejo gente que está sempre com o celular. Tocou. Ligado no tererê do celular. Porque tem que estar sabendo o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo. Você ouve as coisas piores do mundo dentro de uma igreja da boca de um crente. As coisas mais tristes você ouve da boca de crente. Porque eles não sabem o que o Espírito está dizendo na igreja agora. Estão que nem ímpio. Estão que nem ímpio. E diz assim, eu sou filho de Deus. Eu também eu não vou negar, o que é que eu vou fazer? Mas quando abre a boca, o que é que não é possível que o Espírito Santo esteja dizendo uma coisa a mim e a você uma coisa diferente a respeito daquele fato? Não sei o que está se passando. De uma hora para outra, houve um vento nos anos 90. E nós achávamos que o Brasil estava recebendo um avivamento. Mas aí o nosso adversário botou em cima o dom dele, que é o orgulho. Aí apareceram os grandes cantores. Apareceram os grandes ministérios. E aí o orgulho, a vaidade, a soberba subiu. E ó, produziu isso que nós temos agora. É só orgulho, é só vaidade, é só soberba. E aonde está o ministério do Espírito Santo? Trocou-se o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, pelo ministério da aparência, da vaidade, da soberba. Não é melhor você ter 10 igrejas de 500 membros do que ter uma de 5.000? Atende melhor, na minha opinião. Mas é preciso dizer, minha igreja tem 5.000 membros. Sou eu que apareço. Então nós temos, isso daí ficou muito grande, é o momento da grandiosidade. O Espírito Santo não veio formar uma noiva balufa, uma noiva gorda, uma noiva inchada. Sabe o que precede o ministério que leva para o Espírito Santo? É a pregação do arrependimento. Nós vamos ver que quando João Batista começou a pregar, e João Batista hoje não seria aceito. Não seria aceito.
Ainda bem que ele se foi antes, porque não ia ter espaço aqui para ele ficar. Não ia não, meus irmãos. Não ia não. Ele apareceu, João Batista, no deserto, pregando o batismo de arrependimento, para remissão de pecados. E ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos. Tem que ver arrependimento com o reino de Deus. Mas é o que ele pregava, pregação chata. Não tinha quem ficasse. Depois de João Batista vir com aquela história do batismo de arrependimento, aí vem Jesus. A Bíblia diz que depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Olhe bem, pregando o Evangelho de Deus. Marcos 1,14. Dizendo, olhe que pregação, para nunca mais você falar mal da minha pregação. Aqui, ó. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E daí, o que é isso? Pregação sem graça. Jesus. Sou eu não, Jesus, estou repetindo. No dia de Pentecostes, primeiro sermão direto agora, o Espírito Santo chegou, funda a igreja. Pedro, no poder do Espírito, a Bíblia diz, Pedro cheio do Espírito. Pedro, o que vedes aqui não é o que pensais. Esses homens não estão bêbados, sendo essa hora da manhã. O que está acontecendo aqui é o que foi pregado, foi escrito pelo profeta Joel. Ei, vê se arranja para mim uma Bíblia aí, um lugar onde está. Cadê a profecia de Joel para eu ler aqui para o povo? Não, sabia de cor. Sabia de cor. E Pedrão abriu a boca, e acontecerá naqueles dias o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. Ele citou a profecia de cor, porque sabia. Onde aprendeu? Um pescador. Jesus ensinava. Discípulo de Jesus Cristo. Hoje você manda um discípulo de Jesus Cristo citar uma profecia que ele se coça de todo jeito, mas no celular eu tenho aqui. Não tem tempo. Não tem memória. Meu irmão, como você não tem memória, como é seu nome, seu endereço, seu telefone, identidade, sabe tudo. A memória só não presta para memorizar a palavra de Deus. Quando você vê capítulo 7 de Atos, aquela defesa de Estevão, eu fico até com vergonha. Fico com vergonha. Porque outro dia eu disse, meus irmãos, capítulo 6 de Romanos é para saber de cor. Capítulo 7 é o crente carnal. Capítulo 8 é o crente espiritual. Pode ler os 3 e memorizar. A irmã não dá. O que eu vou fazer? Por quê? Porque não é prioridade. Quando Pedro abriu a boca, no poder do Espírito Santo, veio o poder da palavra, o poder do convencimento. O povo disse: agora, que faremos? E agora? Perguntaram para Pedro. Aí o Espírito Santo enche Pedro, ele diz: arrependei-vos, crede no Senhor Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. Acabou. Ali, 3.000 almas foram arrebatadas do inferno. Este Espírito que veio para ficar, representado na terceira viagem da pomba, está ainda com o mesmo poder. Não sofreu apagão.
está aqui. O Espírito Santo é uma pessoa que está dentro de você. Você ofende o Espírito Santo quando diz: Senhor Deus, meu Pai, manda o teu Espírito. Você está aí, você ainda não sabe não, desde o dia de Pentecostes. Ignoram totalmente o ministério do Espírito. O Espírito Santo veio para quê? Para formar uma igreja. Ele é o Espírito da comunhão. Olha lá, só o último versículo da carta de Paulo aos Coríntios, você tem uma ideia do que eu estou querendo dizer. 2 Coríntios, do capítulo, lá no final, 13, do capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. É o Espírito da comunhão. Por isso que ele vem para formar esta comunhão dos remidos do sangue de Jesus, que se chama igreja. É uma representação da pomba, porque a pomba é um animal gregário. O pessoal disse, outro dia alguém me disse: mas irmã, pomba é um animal sujo. Não estou falando do pombo. Esse pombo que faz sujeira aí nas cidades. Existe o pombo e existe aquela outra que chama rola. Vocês conhecem isso? Em inglês você tem pigeon e tem dove. Dove é a pomba. É aquela pombinha menor. Não conhece não, mas meu Deus do céu. Tem uns que chamam pomba-rola. Essa, aquela delicadinha, essa é a pomba de que a Bíblia fala. Ela é um animal muito gregário. Ela tem certos hábitos tremendos. Por exemplo, a pomba, ela tem uma fidelidade muito grande a seu parceiro. Ela tem um único parceiro para toda a sua vida. E quando ele morre, ela nunca mais acasala com outro. É o único parceiro. Ela também é uma ave que, se ela estiver bebendo água aqui nesse lago, ela só vê o rosto dela, porque o olhar dela é direto. Ela não tem os olhos voltados para fora. Então, qualquer animal pode pegá-la. Ela é muito inocente. E ela é muito mansa. Por isso Jesus diz: sede mansos como a pomba e sagazes como a serpente. Por isso a pomba representa a igreja e não a águia. A igreja é a águia? Não, senhor. O voo da igreja é como o da águia, é para cima. Mas a igreja não é como a águia. Porque a águia é ave de rapina. E a pomba, você veja que Jesus Cristo, quantas vezes ele chama a sua igreja de pomba. Primeiro, uma das características da pomba: se você tem pomba por perto e você põe aquele aparelho de ar-condicionado que entra assim na parede, pode encontrar que elas vão procurar cavar ali para se esconder ali naquela lateral. Porque ela gosta dos lugarzinhos apertados, das fendas. Ela gosta de estar ali. Ela faz a sua morada ali naquela abertura. E a igreja é chamada de pomba porque ela entra pela lateral da rocha que está na cruz, que é Jesus. Se você olhar, Adão aberto do lado para tirar a noiva, e você vê Jesus Cristo, a rocha lá na cruz, aberto do lado para a noiva entrar, você entende porque ele chama a sua igreja de pomba. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, essa é a pomba. Ela vem, ela tem essa fidelidade,
ela tem um olhar direto. Por quê? Porque a igreja tem que olhar direto para Jesus. Se sois do alto, olhai para as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Tudo o que nós temos é o modo como nós vamos olhar. Tanto que um discípulo de Jesus Cristo é aquele que olha pela ótica de Jesus. É aquele que percebe pela percepção de Jesus. Por isso Paulo diz, temos a mente de Cristo. Porque nós sentimos como ele sente, pensamos como ele pensa, queremos o que ele quer. Então, a pomba é um animal assim, genuinamente puro. E ela gosta de viver, ela tem uma vida muito gregária. Ela se deleita na comunhão, como o Espírito vem para se deleitar na comunhão dos gemidos e só vai subir quando levar da terra esta comunidade santa que nós chamamos de Nova Jerusalém. Agora vamos de novo para a primeira viagem da pomba. Você viu que naquele ambiente onde o corvo se deleitava, onde o corvo fez a festa dele e não voltou mais, a pomba não achou nem lugar para botar o pé. Você já imaginou? Eu queria que você agora desse uma pensadinha. Como estava a terra depois do dilúvio? Eu fico pensando às vezes na família de Noé, porque as noras de Noé deixaram família lá embaixo. A esposa de Noé deixou família. Noé deixou família para morrer no dilúvio. Não é? Agora, quando eles saem, que abre a porta da arca, aonde que eles botaram o pé? Com tanta caveira de gente e de animal. Você já pensou que ia botar o pé assim? Pensa, será que eu estou é o fêmur do meu pai? Ou do meu vizinho? Aquele dali era a cabeça do meu tio? Você já imaginou como é que estava a terra? Aquela coisa horrorosa. Você já pensou a dor que aquele povo sentiu? Era a mais perfeita versão da morte. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, nesse ambiente que o corvo se deleitou, a pomba não colocou o pé. Porque o salário do pecado é a morte. Quando tem pecado, você acha que o Espírito Santo pode se deleitar naquela vida? O Espírito Santo é, acima de tudo, santo. Não adianta nós encontrarmos eufemismos. Para que esse pecado, o pecado do mundo, fosse tirado e houvesse uma oportunidade para nós, Deus entregou o seu próprio Filho lá na cruz. Que morte, hein, meus irmãos? Deus não vai tomar por inocente quem tripudia em cima desse sangue, o sangue de Jesus Cristo. Sangue é algo que grita muito alto. Eu queria que vocês fizessem uma trajetória comigo agora do que está acontecendo. O primeiro sangue derramado na terra foi o sangue de... Não, na terra, no planeta Terra. Abel, foi o sangue de Abel. Abel foi um mártir, porque ele morreu porque agradou a Deus. Ele foi morto, ele foi sacrificado porque agradou a Deus. Então, o primeiro sangue derramado na terra foi um sangue de martírio. E foi derramado ali no Éden. E o Éden é no Iraque. Extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait. Um dia,
Deus trouxe dali daquela terra, levantou um homem chamado Noé, dali mesmo, que agradou a Deus. Da descendência de Noé, vem o filho Sem, Cão e Jafé. A tribo de Sem é a tribo que está exatamente no extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait, é aonde hoje se chama Basra, mas antes chamava Caldeia. Então, dali Deus vai chamar um homem. Olha Deus olhando. E daquele homem que Deus vai chamar, que é Abrão, vai ter um descendente que vai derramar o sangue, que vai cobrir o pecado de Adão, que vai tirar o pecado. Então, um dia, vem um novo sangue que fala alto. O autor de Hebreus diz que o sangue de Abel clamava por justiça, outros dizem vingança, mas o sangue de Jesus fala de coisas superiores, porque ele clama por perdão, perdão, perdão. Olha, meus irmãos, ai se Jesus não tivesse derramado esse sangue. Todo o julgamento está na mão de Jesus, não está na mão do Pai. Ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por muito menos, Deus arrebentou com Sodoma e Gomorra. Mas hoje, tem um sangue aqui clamando por perdão. No tempo de Sodoma e Gomorra, havia um sangue que clamava por vingança. Mas hoje tem um sangue que clama por perdão. Então, todo o julgamento está nas mãos de Jesus. Ele diz toda a autoridade. Os céus e a terra são de Jesus. Você já pensou que tem um homem, igual a você, meu irmão, igual a você, pastor, com o corpo transfigurado, assentado à direita do Pai, sendo o Senhor dos céus e da terra? Quando, se Deus quiser fazer, ele diz assim, Pai, já tomei sobre mim. A autoridade está com Jesus. Esse sangue dele foi derramado para isso. Se você fizer o retorno, aonde está sendo derramado mais sangue de martírio hoje? No Iraque. Fundaram um estado só para matar cristão, para derramar muito sangue de cristão. Hein? O que vocês acham? A coisa se encaminha de volta para lá. A coisa se encaminha de volta para lá. Quando você lê o capítulo 5, o capítulo 6 de Apocalipse, o quinto selo, quando o Cordeiro abriu o quinto selo, as almas dos mártires gritaram, até quando, ó poderoso Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Então foi dada a eles, a cada um deles, uma veste branca, e foi dito a eles que esperassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus irmãos e conservos que haviam de morrer do modo como eles foram. Então, Deus tem um número. Quer olhar? Dá uma olhadinha. Tem gente que está com o olho assim, arregalado, me olhando. Olha. Apocalipse, capítulo 6, o quinto selo. No capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que pousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então Deus tem um número de mártires para se completar. E cada dia tem mais mártires. Lá no Iraque, onde houve o primeiro martírio. Então nós estamos retornando para o início. As coisas estão se fechando. O Espírito Santo não vai deixar de levar essa noiva aqui da terra. O Espírito Santo está formando uma igreja. Não é assim fácil. Eu aceitei Jesus como? Olha, nós brincamos muito de fazer igreja. Quando você vê aquela situação, eu já falei aqui, de Filipe, quando ele é levado para o lado do sul, num caminho que vem de Jerusalém para Gaza, que encontra aquele etíope, que etíope diz assim para ele, olha, aqui tem água, que importa de eu ser batizado? Filipe olhou para ele e disse, é lícito sim, se tu creres de todo o teu coração. Filipe podia ter dito, ganhei uma alma para Jesus. Não. A hora de você se entregar a Jesus é você e ele. Eu não é. Porque salvação é pessoal. Não tem esse negócio, vem, vamos embora, vamos lá na igreja. Hoje o evangelho está sendo pregado assim, como se fosse uma viagem à Disney. Ou então um grande jantar self-service. Você escolhe o que quer, o resto, depois o Espírito Santo dá um jeito. O Espírito Santo não dá jeitinho, não. Ele diz, é lícito se tu creres. A crença é contigo, a fé é contigo. Eu não posso fazer nada no teu coração. Se tu creres de todo o teu coração, não é só um pouquinho. Ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então pronto, o coração se sente para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Se no teu coração creres e que tua boca confessares Jesus, serás salvo. Pronto, desceram, Filipe batizou o etíope, quando olhou, já era. O Espírito Santo tinha arrebatado Filipe para Azoto. Por quê? Porque o Espírito Santo está fazendo uma obra. Ninguém vai deter. Ele está levantando uma igreja linda no Oriente. De pessoas que estão dispostas a morrer pelo nome de Jesus. Porque Jesus Cristo disse, eu edificarei a minha igreja. Portanto, quando nós vemos essa situação da pomba, a pomba não tocou o pé porque tinha morte, porque tinha defunto. E a morte é o salário do pecado. É o salário do pecado. Quantas vezes nós queremos ter uma vida profunda do Espírito, mas o pecado é uma constante. Ainda vira e diz assim, mas a carne é fraca, não tem nada a ver com a carne. A carne é comida da serpente. Deus lá no Éden falou em alta voz para o diabo, que era a serpente, tu comerás pó todos os dias da tua vida. Mas a serpente come pó, mas a serpente é o diabo e o pó é a carne. Mas o diabo come carne, se alimenta das obras da carne. Enquanto você produz carnalidade na sua vida, você vai fortalecendo as obras de Satanás, porque você vai estar dando vitamina, proteína, sais minerais para ele se robustecer na sua vida. Em vez de você dar vitaminas, proteínas espirituais para que o espírito possa se expandir em você, você dá para o outro lado.
Quando chega na hora da necessidade, a carne é fraca. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quando nós olhamos essa primeira viagem da pomba, nós vemos que o Espírito Santo não toca na morte. Jesus Cristo nos ressuscita, nós somos ressuscitados em Cristo, e uma vez ressuscitados, o Espírito Santo pode vir habitar. Vocês lembram daquela encenação que eu fiz do Espírito morto? Quando o Espírito está morto, a alma, o homem está separado de Deus, o Espírito Santo não pode vir. Por isso que quando João Batista perguntou para Deus quem era Jesus, como é que ele ia reconhecer, você vê que João diz: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem tu vires descer e pousar o Espírito, esse é que batiza com o Espírito Santo. Ele diz, ora, João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. João 1, versículo 33 agora. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, por que o Espírito Santo veio e pousou em Jesus? Porque ele era o único homem na terra que tinha o Espírito vivo. Porque o Espírito dele não estava morto, porque ele nunca tinha pecado. Então ele tinha um Espírito totalmente conectado a Deus. E por isso o Espírito de Deus podia vir fazer morada nele. Quando Jesus ressuscita, ele aparece no meio dos discípulos. Assim. Não entrou pela porta, não caiu do céu, não levantou. Shalom! Pensa só o susto. Todo mundo viu o homem morto. Shalom! Assim, como se não tivesse acontecido nada. Fica impressionado. Que ele diz, pois Shalom, não ia dizer, paz seja convosco, que ele não falava português. Shalom. Mostrou as mãos, mostrou o lado. Aí o espírito de todo mundo que estava morto fez assim, ó. Aí no dia que o Espírito Santo veio, pôde pousar neles, como pousou em Jesus. Por quê? O espírito morto que morreu lá no Éden, quando o homem pecou, esse espírito recebeu o sopro de vida, ficou vivo, ressuscitou, segundo o nascimento. E agora, com o Espírito vivo, não tem mais a morte, o Espírito Santo pode vir e permanecer. Porque quando tem a morte, ele não toca. Portanto, acaba com essa história de dizer que não entregou a vida a Jesus e que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que habita em cada filho de Deus, buscando espaço para a santificação dessa comunidade santa, que é a Nova Jerusalém, que vai subir. A pomba representa o Espírito por tantas qualidades, mas principalmente porque é a ave limpa, a ave pura, a ave que habita a abertura lateral da rocha, a ave que gosta de viver em comunhão,
a ave da fidelidade, a ave da pureza, a ave que tem o olhar direcionado para frente. Tem um momento que o profeta Jeremias dá um grito e diz: deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradora de Moabe. Fazei como a pomba que habita na abertura lateral das rochas escarpadas. Quer dizer, tem uma moradora de Moabe, uma moabita que habita nas cidades. Quem é que está espalhado pelas cidades? É a igreja. Por que moabita? Porque moabita é estrangeira. Era o caso de Ruth, que não pertencia à comunidade de Israel. Você lembra? Ruth e Noemi. Noemi e Israel. Ruth, a moabita, é a igreja. E Ruth e Noemi dizendo para ela: fique. Ela diz: não, eu vou. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Entendeu? Então, por quê? Porque a moabita representa todo aquele que não é de Israel. Nós precisamos saber que com esse símbolo da pomba, precisamos buscar uma vida mais atenta para a pureza das nossas vidas, para arrependimento, para vencer as nossas dificuldades, que temos dificuldades, para sermos vitoriosos na nossa batalha contra os nossos pensamentos, os nossos desejos carnais, nas nossas tendências, as nossas inclinações, não são as que mais agradam a Deus. Então, que nós possamos fazer um esforço, porque a salvação é de graça, mas a santificação é por esforço, para podermos andarmos, para que o Espírito Santo possa se expandir cada vez mais, ministrar cada vez mais, para que nós sejamos filhos de Deus, cheios do Espírito Santo. Amém? Ó Senhor Deus nosso Pai, o Senhor nos deu o seu reino, o Senhor nos deu o seu Filho, o Senhor já nos deu o seu Espírito. Enche-nos de um desejo cada vez maior, numa sede cada vez maior, numa fome cada vez maior de Ti, Senhor. Ajuda-nos a vencer essas dificuldades que temos tido, esse desejo e essa busca pelas coisas do mundo. Enche-nos cada vez mais, Senhor, de um desejo tão grande de buscarmos o que é do alto. Dá-nos a alegria de Te servir, e que na inspiração e na ministração do Teu Espírito possamos ser filhos Teus, para que Tu sejas cada dia mais glorificado em nós. Isto é o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.